É com alegria que recebemos a cada um de vós, irmãos, que nesta casa se encontra nesta noite, não existindo acaso. A vossa presença aqui nesta noite é obra daquele que nos criou a sua imagem e semelhança e que tem planos tão especiais para cada um de nós. E a cada irmão desencarnado que nesta casa também se encontra, ou no trabalho, ou no assistencialismo, ou sendo assistido, também não existe acaso. Foi Deus que nos uniu a todos nesta noite, com um único propósito. O propósito de que nesta noite nos tornemos a própria essência do Criador, em um só corpo, em um só Espírito. Porque Deus é o deserto e nós outros, meros espíritos criados à sua imagem e semelhança, somos os grãos de areia. E nesta noite, unindo-nos uns aos outros, nos tornamos uma fração deste deserto. Somos o próprio Deus que é de vivo, vive em cada um de nós. E quando nos unimos, a sua energia se torna uma só, onipresente, onisciente. E assim, na energia deste Deus que nos fez a sua imagem e por amor se fragmentou em nós, é que nos reunimos na noite de hoje. E é por esse Deus que ofertou o seu Espírito mais nobre, que já navegou neste planeta, a estar conosco, porque Jesus é conosco, Emmanuel. E então, na presença de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que teceu uma ponte que nos conecta ao nosso Criador, é que nos enlaçamos na noite de hoje. Obrigado, Jesus, por tocar cada alma que nesta noite aqui está. Obrigado, Jesus, por tocar cada alma que clama o teu nome, que tens para contigo o norte da bússola da jornada, que tem em seus passos o objetivo do palmilhar os próprios passos. Obrigado, Nazareno, por simplesmente nos amar e nos ensinar o que é o verdadeiro amor. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Na própria oração que o Messias nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite para estarmos na presença do Pai, do Filho, de todos os Espíritos que se santificaram. É com alegria, mais uma vez, que aqui estamos. Deixa eu fazer apenas uma analogia antes de abrirmos para a pergunta. É uma analogia simples, que há pouco o Douglas, nas preces de abertura, me fez um questionamento, e eu fiz essa analogia para ele, e ele achou interessante, e pediu para compartilharmos com vós. Eu disse a ele, em resposta à sua pergunta, que estar encarnado é como um vendaval que abre uma janela, mas também fecha-se uma porta. E dependendo deste vendaval, em todos os cômodos que ele andar, ele tocou, ele se fez presente. Ele trouxe poeiras e levou poeiras. E se encerra justamente quando fecha-se a porta. A vida corpórea é como apenas um vendaval que esvai-se a sua janela e tranca-se a sua porta. É apenas um momento.
O que importa é o qual e aonde tocaram, aonde o vento da vida pôde se estabelecer, pôde tirar os pós, pôde levar frescor para, às vezes, uma casa quente demais, difícil demais. Mas foi o vento que levou o frescor. Esta é a vida. Encarai a vossa jornada como um verdadeiro vendaval. Sejais vento, sejais ventania, levai frescor para todos que cruzarem o vosso caminho. Não sejais vós a poeira, nem o acomodar-se com a poeira. Sejais vós o vento que sacode a poeira e que fecharás a porta quando este for o término da jornada. Ok? Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir. Sim. O que os vossos olhos podeis acreditar que é absurdo é porque cercia-se ainda o que é verdade no plano espiritual. Pois é muito mais comum vermos espíritos do reino nominal, do reino da raça humana, acá no plano espiritual, em formas animalescas, em formas aprisionadas. Vide a própria cultura e crenças mitológicas de sacis pererês, de mulas sem cabeças. O que são, senão essas personas culturais, uma visão de algum médium de clarividência que viram essas figuras transpassarem no plano espiritual de tais formas? Assim como os dragões, os reptilianos e várias formas transfórmicas entre o reino nominal em míster misturado com o reino animal. O nosso corpo perispiritual é a verdade que nutrimos dentro da nossa mente. O nosso corpo espiritual, por muito, se transmuta naquilo que acreditamos ser em caso mental. Se em vidas acredita que és uma fada, ao desencarnar o seu perispírito perde a forma hominal e se transforma numa fada. E esta fada é atraída cosmicamente para outros seres que eram seres humanos e estão nesse estágio estagnatário de fadas, reclusos em florestas. Nós somos o que nós acreditamos ser. Se em vida acredita ser limitado, serás um espírito limitado. Se em vidas acredita ser um espírito liberto, serás um espírito liberto. O que acreditas é a tua essência. O que vivencias é a tua realidade. Então, quando estás no plano espiritual em forma de um equino, quando reencarnas sem a depuração, sem a purificação devida, ao estar numa idade determinada, esta ideia ainda animalesca se transmuta e vós, irmãos encarnados, apenas revivenciam o que antes já viviam. Então não chega a ser um absurdo para nós. É apenas um irmão espiritual que não passou pelo filtro devido para ter um corpo. Assim vos disse já há muito. De 1969 até 2019, o crivo da reencarnação fora colocado de lado, fora chamados os espíritos de urgência devido à grande evasão de uma morte pela Segunda Guerra Mundial e a necessidade de uma eclosão populacional para não agravar a eternidade da raça humana no campo biológico. Isso se encerrou em 2019, ao qual muitos espíritos, ao qual a atmosfera espiritual não condiz com a raça hominal. Então, de 69 para cá, iniciando-se ali a jornada dos 10, 15 anos, que começa a deflorar esses instintos, de 79, 80 para cá, muitos irmãos encarnados transformam-se em verdadeiros animais. Eu disse a vós, um espírito nunca reencarna no reino animal, mas ele reencarna no reino nominal em forma animalesca, porque a tua mente ainda é pertencente ao modo animal de ser. Então, para o que vós pode ser espanto, para nós é uma naturalidade, porque o que encontramos de irmãos em estágios estagnatários acreditando ser o que realmente não são, está em muita quantidade, mas são pequenos os casos, ao qual os teus olhos contemplam com acesso à tecnologia da informação que é instantânea, ao qual 50, 60 anos será quase como um folclore.
Aqueles que já vieram de 2019 para frente, as próximas gerações verão nesse vídeo um folclore, não acreditando existir, porque não há mais a permissão de espíritos que não se entendam como seres humanos terem um corpo de ser humano. Esta é a grande mudança de 2019 para cá, de setembro de 2019 para cá. Não há mais a forma hominal reencarnada para ter a forma animal. Com esta que vos narro, as patologias de nascimento terão drástica redução, ao qual apenas as patologias cognitivas cercearão a ímpia do espírito no cognitivo. As doenças patológicas já se resumem, já diminuíram muito no mundo inteiro, com o próprio avanço da tecnologia. A paralisia infantil já não é mais um caos como era na década de 70 e 80, que leva realmente o espírito animalesco a estar num corpo animal, porque não há mais essa necessidade de depuração do espírito, porque estes não ganharão mais um corpo, ao qual traz a vós, irmãos encarnados, a responsabilidade de honrarem as vossas vidas, para que sejam vós merecedores da próxima jornada, com mais leveza, com mais propriedade de evolução. Mas não nos cabe tecer qualquer comentário além da verdade de que espíritos em estágios animalescos, estagnatários, sim, reencarnaram por este período probatório para cumprir-se uma evolução, mas não os conseguiram. Então, realmente ficam em formas animais, se acreditam ser gatos, cachorros, equinos e toda a linhagem. Tem muitos que acreditam ser rochas, metais, ancestrais, extraterrenos, répteis. É uma questão da mente. O mais importante que devo guardar no ensinamento é: vocês são o que vocês pensam. E o que vocês pensam definem os espíritos que andam com vós. Todos os seus pensamentos definem a cadeia de espíritos que te assistem. Se tens pensamentos bons, positivos na vida, espíritos bons e positivos te visitarão. Se passam a vida no dia a lamurar, a reclamar, a lastimar, espíritos do mesmo teor ou te circundarão, te agravarão mais a esses pensamentos. Tu és o que tu pensas, tu és o que tu acreditas. A tua fé, se for uma fé límpida, terás a limpeza. Se tua fé for dogmática, terás o dogma. Se tua fé for cerceada, será cerceado. Tu és aquilo que tu acreditas e tu és aquilo que tu praticas. Não há como mudar isso, a não ser a tua reforma, a tua mudança. Não há outra forma. Mas esses espíritos estão como estiveram. Não há observação. Se tirar esse espírito dessa pessoa, desta vida, colocarmos no plano espiritual, o perispírito dela é de um equino. Ela só está porque embarcou neste período. Não embarcará esses espíritos de 2019 para cá. A própria ciência se incumbiu disso, de evoluir a tamanho para corrigir determinada patologia uterinamente, para que essas comorbidades não aflorem, mesmo sendo congênitas, herança genética de seus pais, não acometam sobre novos nascimentos. Ok? Sim. Vamos lá, vamos do Paulo, aí já voltamos. Boa noite. Segundo a ótica do espiritismo, da totalidade, o que vê é cremação. Que existem facções que dizem que não deve ser cremado, que alguns espíritos precisam ver o apodrecimento de sua matéria para poder largar, e outros dizem que não. No momento que existe já a morte, ele deve desapegar e pode cremar. Então, a vida ótica, porque fica meio perdido nessa área. Ok. Vamos buscar a história da humanidade. Vamos procurar na história da humanidade aonde existiu os primeiros cemitérios. Vamos encontrar nos egípcios, no povo extraterreno, maias, astecas e incas, egípcios e Himalaia. Todos alinhados, são espíritos capelinos que vieram há 14 mil anos atrás. Esses espíritos vieram com uma missão na Terra. Fracassaram muitos. Ao estarem na Terra, perceberam que nós, espíritos residentes da Terra, éramos atrasados demais perante a sua intelectualidade e dominaram-nos como escravos deles. Maias, astecas e incas, os egípcios, que é o
o povo que mais abrangeu em termos de domínio de escravatório, e os Himalaias, que é os que menos agravaram-se. Na fé e na crença no conhecimento, eles começaram a mumificar o corpo com um único intuito. Se o espírito é extraterreno e o que prende esse espírito à terra é o corpo, enquanto o corpo tiver carne, o espírito é liberto, podendo o espírito voltar para o planeta dele, sem ter agravo com o karma da terra. Por isso que existiu a mumificação, na esperança do espírito desprender-se do corpo sem trazer o karma cometido pelo corpo para o plano espiritual, mantendo-se o corpo embalsamado. Para isso a mumificação, para não se comprometer. Conclusão, não dá certo, porque isso é tentar lubridiar a lei de Deus. Conclusão, eles ficaram prisioneiros da terra e aqui estão até os dias de hoje. Muitos e muitos e muitos. Este costume vai para o povo hebreu. O povo hebreu, na mitologia, Moisés foge com os escravos do Egito e leva o povo hebreu que vai dar origem ao judaísmo. Nessa transição, ele traz algumas culturas do Egito. Entre elas, o local para sepultar os corpos. Tentaram fazer a mumificação. Não deu certo, porque não tinham as técnicas necessárias. Então, criou-se o cemitério. Inicia-se, então, o costume do cemitério. Estamos a 1450 anos antes de Cristo. Somado 1450 com o ano que estamos a 3.500 anos enterrando os nossos mortos, os nossos despojos carnais, ao qual, em suma, em mundo primitivo e probatório e expiatório, estamos a 65 milhões de anos. O que são enterrar os corpos em um cemitério de 3.500 anos para uma herança de 65 milhões de anos? O que fazíamos com os despojos carnais antes disso? Queimávamos. Ninguém ficava vendo os corpos apodrecerem. A cremação é a essência primeira da nossa história neste planeta. Assim como tribos primitivas, ao perderem os seus entes, cremavam, colocavam na fogueira e davam fim ao corpo. O corpo é corpo, a alma é alma. Do pó veio, do pó retorna. Da forma que faça os despojos carnais, não habitas um corpo e não habitas um espírito num cadáver. O cadáver só é cadáver porque não habitas mais um espírito. Porém, seguindo a explicação que dei agora, tu és o que tu acreditas, se em vida tu tens a fé pautada de que tua alma permanece no corpo adormecida, ao morrer, não habitando mais, mas haverás o sentimento da atração. Tudo que acontecer com seus despojos carnais será sentido por tua alma, porque estás torpeado ainda pelo dogmatismo religioso ou uma crença que não te explicou a vida eterna. Então, os teus dogmas, os teus preconceitos sobre a vida após a morte, ou apenas uma fé que não há nada além do túmulo, te aprisiona, te faz refém. Então, o que te causa dolo ou não é o que tu acredita. É aquilo que tu vivencias como ser encarnado. Ponto. Para nós, espíritos, se o teu corpo é cremado, embalsamado, jogado, não faz sentido algum. Porque, em essência, há 3.500 anos somos enterrados. Isso ficou caro hoje em dia. Porque veio a Igreja Católica e percebeu que isso dava para ganhar dinheiro. E outras tantas crenças. Mas, em suma, voltando em cada espírito que aqui está, terás na tua alma mais cremação do que propriamente enterro. Ok? Então, para nós, não há diferença alguma. Nós cuidamos de vossa alma, para que vossa alma, ao despertar no plano espiritual, despeça-se do seu corpo e siga. Os indianos queimam. Todas as culturas mais antigas, todas as crenças mais antigas cremam, porque as crenças mais antigas sobremontam a Moisés. Moisés que trouxe a cultura do enterrar os seus mortos, aonde ele trouxe da crença dos egípcios. Ok? Os maias, astecas e incas também mumificavam seus despojos, os hindus também mumificavam, porque isso é uma crença extraterrena.
É uma herança que não é da terra. A nossa herança como espíritos terrenos que somos, em grande maioria, temos espíritos sim extraterrenos a curto ou a longo prazo, porém a nossa maior experiência é da cremação, porque é assim que funcionava. É assim que funcionava antes de Moisés, em grande parte do mundo. É assim que funciona hoje nas culturas ao qual a base religiosa são as milenares. É assim que funciona. Então, não há nenhuma observação. A observação é: cuidemos de vossos pensamentos, cuidemos com a verdade da vida eterna, para que, ao acabar este sopro que és a tua vida, reluza na pátria espiritual, se despeça do corpo e faça o que Jesus disse: do pó tu viestes, do pó tu retornas, carne é carne, espírito é espírito. Despede-se da carne e segue no espírito. Ok? Essa é a verdade. Então não há conclusão alguma. Seja enterrado, compre um túmulo mais caro, compre um túmulo mais barato, seja enterrado na grama, ou seja cremado. Isso é uma questão de escolha de vossa partida. Não há referência alguma, esse é melhor, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não. Se você não estiver preparado para se despedir do corpo, ao ser cremado, tu serás cremado. Terás toda a percepção do seu corpo sendo derretido pelas labaredas. Se for enterrado, terás todas as sensações de 6 meses ser decompostos e bichos comendo a sua carne, sentindo o cheiro pútrefo em seu nariz, que não existe, mas guarda na consciência o odor mais repelente que vivenciou na vida. Os dois, se não houver a capacidade cognitiva de entender que a vida é a eterna da alma, sofrerás. Sim. Castas. E essas castas é assim: eles fornecem lenha para queimar o falecido. E a casta tem a lenha mais cara, a lenha mais barata, a lenha cheirosa, a lenha isso, a lenha aquilo. Então, mesmo que eles sejam, tenham a consciência, né, de que existe a cremação, eles ainda ganham dinheiro com isso também. Sim. É uma forma de ganhar dinheiro. Mesmo que exista a espiritualização de dizer que não, vamos queimar, porque o corpo daqui a gente não leva nada, o corpo é uma carcaça. O dinheiro é a roda motor do mundo. O progresso do mundo só acontece por causa do monetário. Então, não temos observação contra o monetário, porque é pelo monetário que por muito faz seguir as regras divinas. A falta ou o excesso do dinheiro faz com que a roda do karma funcione. A roda do karma, que é o que gerencia as vidas enquanto vós estáis encarnados, ela está ligada diretamente ao monetário. O dinheiro para o homem, para vós, irmãos encarnados, é uma forma de que Deus que se vale de fazer cumprir-se o karma. Há muitos são dados, há muitos não são, muitos têm fartura, outros têm falta. Oi? O Papa? Como eu vejo você, da mesma forma. Não há elevação sobre os nossos olhos nos nossos irmãos encarnados. Nós olhamos a todos por igual, porque se não olharmos a todos por igual, não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. E olhamos a todos da mesma forma, com olhar de bondade, porque somos em verdade residentes deste planeta, porque não somos merecedores de estarmos no melhor. Então estamos todos num nível de erraticidade, estamos todos num nível de iniquidade, ao qual nos agrupa por merecimento a este planeta. Então eu não posso tecer os meus olhos sobre ninguém, enaltecendo ou rebaixando, porque estamos no mesmo conglomerado, estamos no mesmo planeta, ao qual nos iguala em moral. A nossa moral ela é tão baixa, residentes deste planeta, que não saímos daqui. E o planeta é o 2º grau evolutivo, de 5. Estamos no 2º grau.
Então, como é que podemos olhar o Papa como um ser superior? Não, estamos todos aqui. A única alma que temos reverência, que realmente nos marca a presença, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Porque, acompanhe essa linha lógica, Jesus é um espírito iluminado que veio à Terra para ser o governador da Terra. Todos nós, espíritos, estamos aqui no processo de santificação. Todos nós seremos santos, através das nossas ações, através da nossa obra, executando a caridade de uma forma coesa, correta, nós iremos nos adoçando, amansando, pacificando, até atingirmos a santidade. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando nós, neste planeta, adquirirmos a mansuetude e a pacificação, nós não paramos por aqui. Nós vamos para um outro planeta e continuamos a obra. Então, a nossa missão é amansarmos e pacificarmos para irmos a outro planeta. Se conseguirmos fazer isso antes de que o planeta se transforme, melhor. Se não, vamos ficar aqui, o planeta se transforma, quem é manso fica, quem não é, vai embora. Ponto. Assim funciona. Então, nós somos como os hinduístas separam por castas, nós separamos por planetas. A casta que nós pertencemos é o planeta. Então, dentro desta casta Terra, somos todos iguais. Não existe, quiçá, um espírito encarnado que seja melhor do que um outro. O que o difere se estás encarnado para ser provado por karmas árduos e dolorosos, passarás. Se estás em uma missão, serás missionário. Mas a bondade não se difere pelo título que você conquista. A bondade é dada lá dentro da sua casa. Nós medimos vós, irmãos encarnados, pelas suas atitudes íntimas, pelas suas atitudes no seu teto. Se aqueles que acreditam que trabalhar na casa espírita ganha qualquer olhar de diferença sobre a grande massa dos espíritos, já estão equivocados. Porque o bom trabalhador espírita aprende aqui e leva para sua casa. Se o trabalhador espírita vivencia, trabalha, serve na casa e chega na sua casa não é um servo, nada lhe valeu. É aquela caridade oca, que já narrei a vocês. Aquela caridade que não é caridade. Então, aos nossos olhos, não apenas ao Papa, ao Bispo, a qualquer santidade encarnada ou desencarnada, a nossa reverência é a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos numa grande casta chamada Terra, de espíritos errantes, cheios de iniquidade, entalhados de defeitos, buscando a nossa angelitude. Quando conseguirmos essa angelitude, saímos para um planeta melhor. Só vai para a terceira série quem passa na segunda. E a gente está na segunda série. Todos nós. Então, estarmos na segunda série, alguns podem ser bons em português, outros em matemática, outros em história. Difere-se intelectos, e difere-se bondades, aptidões. Porém, estamos todos na segunda série. Ninguém vai para a faculdade. É aqui. Temos que passar a segunda série. Ok? Não há endeusamento. Pelo oposto, já expliquei a vocês que o maior chaga da humanidade é a idolatria. Aqueles que são idolatras, ou aqueles que gostam da idolatria, eles estão cegos. Cegos. Em processos estagnatários. A idolatria é o processo da utopia cega e estagnada, para aqueles que praticam a idolatria e para aqueles que se tornam idolatras. Porque a idolatria é apenas a transformação da nossa vaidade, do nosso orgulho. E como que fica a beatificação? Apenas processos religiosos. O espírito que é considerado limpo, abençoado, O que vai ter o mesmo tratamento do que a mesma forma. Vários que morreram entre vós, virou santa. mas muitos que morreram entre vós ganharam o título honorário de serem santos, mas encontraram um umbral após a morte. Agora, da santificação do santo da religião ou de qualquer crença, o que fica é a fé. A fé é sagrada. Enquanto houver fé sobre aquele nome, esta fé é uma energia. E isso é sagrado. Sim, mas a idolatria, sendo romeiro, sendo
coloco tudo na mão do santo, eu só vou casar porque eu santo, eu só vou fazer isso porque eu santo, essa idolatria utópica, ela não te leva a lugar nenhum. Agora, você recorrer a um santo, a uma energia santificada, seja ela da Igreja Católica ou de outras crenças, podemos idolatrar Shivas, podemos idolatrar Alá, podemos idolatrar Moisés, podemos idolatrar Elias, podemos idolatrar Santo Agostinho, podemos idolatrar o Papa, nós podemos adorá-lo. Porém, se for cego e utópico, ao qual paramos a nossa vida em resposta daquilo que idolatramos, nós estamos estagnatários. A fé é sagrada. Essa fé circundada em um nome, em uma entidade, essa energia é sagrada, não o ser. Não é porque Santo Agostinho é um santo que ele ainda é Santo Agostinho. Santo Agostinho já teve mais 4 encarnações. E aí, vamos chamá-lo ele do quê? Qual nome você quer que chamemos? Pelo nome que ele foi Santo Agostinho ou os outros nomes que ele teve na cadeia evolutiva de teu espírito? O próprio Santo Agostinho já não é mais Santo Agostinho. Ok? Só para que vocês possam entender. Mas a energia de Santo Agostinho, ela é sagrada. Ela é atemporal. Porque a tua obra deixou um legado. E esse legado, ele é sagrado. Enquanto houver neste planeta pessoas que sigam a energia de Santo Agostinho, ele vive. Quando não houver mais, ele deixa de existir. O que acontece é o mercantilismo em cima da fé. Isso é uma outra história. E está tudo certo também, não tem nada de errado. O que precisamos advertir a vós que procuram a verdade é que a idolatria é uma utopia. Se praticas a idolatria cega, ela é um erro. Estás perdendo tempo. Deveis praticar a caridade. É muito mais factual e muito mais próspera do que qualquer outra coisa. Entre ficar orando por um santo e fazer o bem, vai fazer o bem. Isso te caminha em passos largos. Ficar pedindo não te leva a nada. Você pode até receber, porque pedis, recebereis, procurais, achareis, batei e a porta então se abrirá. Porém, se fizer a caridade, não precisa nem pedir, não precisa bater, não precisa fazer nada. É apenas fazer o caminho da caridade. Ok? Então essa é a verdade. Sim, porém, tudo que é idealizado pelo homem envolve fé, se torna uma energia, e isso é sagrado. Ela existe. Quantos santos vocês conhecem? Chutai um número. 25.000. Não era para ser preciso, era para ser a resposta última. Ele foi muito preciso. Esqueçam essa resposta. Agora todos sabem quantos tem. Vocês sabiam que existe 25.000 santificados no planeta? Tinham essa ideia? Quantos desses santos já morreram? 24.999. Quantos já morreram em fé? Mais de 80%. Porque o que vive a fé não é o santo. O santo reencarna. O santo reencarna. Ao reencarnar, ele ganha um nome de batismo novo. Ele é um outro. Ele vai ser santo de novo? Depende da obra dele, depende da igreja, depende do Papa, depende de vários acontecimentos. Ok? A energia vive. Perdão? A santificação é uma análise carnal da obra executada pela sua cura do seio da Igreja Católica. Depende do Papa, se ele gostou da tua obra ou não. Isso depende. Depende de quem analisa lá. Então, existem mais santos que não foram canonizados do que realmente santo canonizado. Só para que vocês possam entender. Existem santos, existem anjos encarnados que cruzam os seus caminhos. Anjos, que se fosse uma fé ilibata, se fosse uma fé verdadeira, seriam santificados de imediato. E eles estão na vida de vocês. Ele atingiu a mansuetude e a pacificação. Ok? Mas ele sim é a reencarnação de um santo. Ele já foi santo, já foi canonizado pela Igreja Católica. Por isso que quando ele foi renegado na Igreja Católica, ele sentiu tanto. Porque a mesma católica que 2 vidas atrás o elegeu e o canonizou, foi a mesma que trancou a porta na frente dele. Ok? Aí ele descobriu que o título de santo não vale nada. Por causa disso. Vamos lá. Não era para ser tão preciso. Hein? Era para ficar... Estamos na segunda série e às vezes tem na terceira série. No caso, tem espíritos da terceira,
Exato. Exato. Porque quando eu falo que o planeta Terra pertence aos espíritos que não têm merecimento para ir para a terceira série, porque não passou de ano, alguns que passaram regressam, reencarnam para auxiliar os seus a progredirem mais rápido. A reencarnação de espíritos angelicais é para ajudar. Mas é interessante porque esses espíritos angelicais, eles não vêm com uma missão muito grande. Nós temos a percepção de que apenas os notórios são santos. Mas eu disse a vocês, os santos estão encarnados ao seu reduto, estão próximos. Existem dezenas e milhares de espíritos santificados que reencarnam na Terra e desencarnam, não se comprometendo com karma, vão embora. Se comprometer com karma, não vai. Mesmo um espírito santificado vindo à Terra e reencarnando, se ele se comprometer com karma, ele não sai, porque ele se comprometeu com karma por tuas ações. Então ele está prisioneiro da ação e ninguém assente sem ter pago a sua dívida. Então ele precisa reencarnar para tentar recuperar as dívidas. Então é muito estreito acreditar que Deus oferta apenas meia dúzia de espíritos angelicais para uma população de 35 bilhões. Então, esses espíritos angelicais estão encarnados em grande massa. Só que eles, por serem tão angelicais, eles são simples. Às vezes não sabem ler e nem escrever. E vocês acreditam que são ignorantes. E eles, na vida, constroem e salvam almas e almas. É só você procurar qualquer hospital e buscar nesses hospitais aqueles que vão lá gratuitamente para assistir os enfermos, sem nada ter em troca. Ali são anjos. E lá, às vezes, não sabem escrever os nomes, mas estão em missão para acudir os filhos de Deus desassistidos na reencarnação. Então, anjos estão aos vossos lados. E não procurai eles pelo intelecto, não procurai eles pela eloquência da voz, não os procurais pela beleza de asas. Procurai-os pelo tocar em vossos corações. Porque quando vocês estiverem no maior desespero, são esses anjos que te erguem, e por muito vocês nunca mais os veem. Eles cruzam o seu caminho na tua dor, te restabelece e vão para o mundo. Porque a obra dele é simples e em silêncio, mas de amor absoluto. Esses são os anjos. E para esses ninguém precisa ser devoto. É só ficar atento, que ao analisar a sua jornada carnal, verás que em cada momento de dificuldade, foram esses espíritos que te acudiram. Foram esses espíritos que te reergueram. E eles passaram na sua vida como se fosse uma brisa. Se aporta, te ergue e vão. Buscai nas suas memórias quantos espíritos passaram em sua vida, que em momento difícil foram seu sustentáculo, e que hoje não faz parte. Nem contato tens mais. Quiçá lembram do nome deles, mas que eles foram anjos que cruzaram a sua vida. Ok? Não precisa de título. É só guardar Chico. 2 reencarnações, ele foi um santo canonizado, e nessa encarnação a Igreja Católica fechou a porta na casa dele. Título não te leva a nada. Ok? Aquela energia de santificada existe, a energia de Chico existe, certa feita no tempo, essas 2 energias ficarão apenas como literatura. Porque nós vamos depurando, e não teremos mais a necessidade desses exemplos de hombridade, de gentileza, de honestidade, de todos os preceitos morais para nos guiar, porque seremos tal como eles foram. Porque esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado. Ok? Eu queria fazer uma pergunta, foi uma coisa que você comentou na semana passada, a respeito das pessoas que vêm na cirurgia ou que buscam a cura. Você comentou assim, estava refletindo sobre isso, que junta a fé com o merecimento. Exato. E a pessoa que não tem merecimento e tem fé? Ok. Vamos narrar o que é uma cirurgia espiritual. Quando alguém procura casa para a cirurgia espiritual, seja ela qual for, qualquer trabalho, a pessoa deita na maca. O que nós, espíritos, agimos é, olhamos e pedimos a Deus, Pai, podemos amar? Simples. Por quê? No preceito, os encarnados trabalhadores da casa já estão aqui por amor. Ou, em grande maioria.
Se o sentimento de quem trabalha na casa não for o amor, ele fica muito pouco tempo. A casa vai, como um vendaval. Vai, afasta e volta. Fica e permanece e, acima de tudo, perdura na casa os trabalhadores que estão, de fato, com o seu coração, não com qualquer forma de interesse. Porque o interesse, ele é escuso, ele se esvai. E qualquer outra forma, ele vai encontrar vastas dificuldades no dia a dia para frequentar a casa. Então, só perdura na casa quem realmente ama. Quem realmente ama estar na casa. Então, os trabalhadores estão por amor. Então, o consulente deita na maca, senta na cadeira, e nós, espíritos, analisamos e pedimos a Deus: Pai, podemos amar? E nunca tivemos uma resposta negativa. Nunca. Jesus ama. Porém, aqui está o manuscrito. O karma, a vida passada, o motivo, a causa e a obra. Aí, analisando isso, Deus orienta. Vocês podem chegar até aqui. Façam até aqui. Isso é o merecimento do encarnado. A fé do encarnado, nós pegamos este manuscrito, analisamos e o merecimento faz com que nós podemos chegar até aqui. Se a fé dele for muito grande naquilo, nós ganhamos um pouquinho a mais. Um pouco, 10, 15% a mais do que podemos fazer. Aí nós fechamos esse manuscrito, é só uma analogia, ok? Isso não é as pessoas ficarem imaginando um papel feito de penas. É apenas uma alegoria. Isso é instantâneo, é muito mais rápido do que qualquer tecnologia que vocês possam vislumbrar na Terra. Então, o merecimento pode ser feito até aqui, a tua fé estende 10, 15% a mais. Ok? Então, temos um resultado. Então, se alguém chegou com alguma comorbidade, vamos dizer, patológica de nascimento, karma, o seu DNA estava escrito que essa comorbidade estava iniciando o processo. O merecimento faz com que a gente possa retardar o desenvolvimento, possa estancar o desenvolvimento ou modificar o DNA para que aquilo nem aconteça, transmutando aquilo em outra coisa, por merecimento e pela fé. Este é o caso. Se a pessoa chega e não tem merecimento nenhum, nós falamos: Pai, podemos amar? Pode. Toma o manuscrito. A gente embrulha e devolve. Só amo. Não há o que fazer. Por isso que, se você trouxer para a racionalidade e colocar na matemática, a cada 3.000 pessoas que frequentam esta casa, uma é agraciada com uma cura qualquer. É que quando essa é agraciada, faz sem necessidade. Ok? Mas é isso. Aí, vamos fazer uma outra analogia com João de Deus. Quando falamos de João de Deus, vamos encontrá-lo com um monte de cura, correto? E a 30.000 pessoas. A porcentagem é a mesma. Entenderam? E a 30.000 pessoas no final de semana. Se cada 3.000 um é agraciado, em 30.000 aumenta. Então tem mais casos. Não tem mais casos porque aquela casa era abençoada, porque o João de Deus era um magnânimo médium. Não, isso é matemática pura e aplicada. Você tem mais pessoas, você tem mais oportunidade de pessoas com merecimento de receber alguma coisa. Se você tem menos, é menor. A mística que se criou, o holofote que se jogou, fora trazendo mais e mais e mais e mais, e aquilo foi em quantitativo, transformando a porcentagem de quem era agraciado com qualquer mutação do karma como uma cura, mas é apenas a porcentagem e não a quantidade. Ok? Então, as mesmas curas que aconteciam com João de Deus acontecem nessa casa. Por quê? Não se trata da casa. Se trata, Pai, podemos amar? Sim, nós amamos todos que entramos. E ele nunca fala não. Se falarmos para o Pai, podemos amar? Ele fala sim. Se falarmos na nossa vida íntima, Pai, me faça instrumento de tua paz para que eu ame como tu amas. Ele vai falar sim. Só que ele vai colocar para você amar aquele que você não gosta muito. Porque é onde você tem que ser melhor. Correto? Quando você está no trabalho, você não olha quem.
A pessoa entrou, você nem sabe se você tem afinidade ou não. Você apenas ama. Então, esta falta de informação sobre quem está entrando te permite amar, sem saber realmente quem é a pessoa. Mas sem merecimento e sem fé, não há nada. E se eu falo a vós que cada 3.000 que senta só um é agraciado, ou seja, nas grandes maiorias não temos o merecimento e nem a fé necessária. Existe a atenuação. Eu vou na cirurgia e tenho sintomas de melhora. Ótimo. Por quê? É o teu merecimento e a tua fé. Ah, eu busco a cirurgia para uma cura. Não, o processo é kármico. Está escrito e vai acontecer. Existe a probabilidade. Não é a cirurgia A, B, C, D. As pessoas procuram as casas espíritas abacarrotas. Ah, não, essa casa ficou fraca, vou procurar uma casa mais forte, vou procurar uma casa mais forte. Numa escalada sem fim. E percebe que a igreja está dentro dela. A força de uma casa espírita ou de qualquer religião oriunda-se dos frequentadores que as frequentam. Não é da casa. A proteção desta casa é apenas a soma de cada um de vós que estáis aqui. Mas se a gente não tem merecimento, 3.001, que força é? Mas 3.001 é um bom número. É ótimo esse número. Não ouvidais, porque às vezes a gente fica doente todo ano. Então a gente tem todo ano uma oportunidade de ser esse um. Então, a busca nossa não é uma vez na vida. É constante. Então a gente pode, se a gente não foi o escolhido dessa vez, até a próxima comorbidade a gente pode fazer o quê? Obra, que gera merecimento. O que o Espiritismo fala? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há ascensão de tua alma. Se não há ascensão, não tem merecimento. Qual que é o veículo mais propenso a te dar merecimento? A caridade. Aí nós já narramos a caridade material, moral, sublime. Você falou que a força da casa são os Sim. consulentes. São os trabalhadores, são todos. Aí que força é essa? Eu não posso replicar a sua pergunta em voz alta, porque o Douglas não vai permitir. Eu entendo o seu questionamento. Vivemos num mundo de enfermidade. Eu disse a vós que o planeta Terra é de sofrimento, o planeta Terra é aspirante à regeneração, aspirante ainda. Somos enfermos. E quantas vezes eu disse a vós nesta casa de que somos doentes cuidando de doentes, com um médico chamado Deus e um enfermeiro chamado Jesus. Só temos isso. Todas as outras bases desta casa é doente cuidando de doente. Eu, no meu resfriado, cuido do teu pé inchado. Você, do teu pé inchado, cuida da dor da cabeça do outro. E assim. Assim funciona. Mas o que é sagrado para nós é a fé. A fé de cada um de vocês é o pilar desta casa. Não é o Douglas, não é o trabalho A, não é o trabalho B, não é o trabalho C. Não é. Quantas vezes vimos alguns dirigentes de alguns trabalhos desta casa que nem fazem mais parte, falar assim, é o nosso trabalho que sustenta as defesas desta casa. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Pois o trabalhador foi e a casa continuou. Tantas vezes. Ao longo desses 12 anos foram tantos. Então, a base fundamental não é desta casa, é de todas as casas. A base de uma igreja católica é a fé dos fiéis que as frequentam. A base de uma casa protestante é a fé dos fiéis que a frequentam. Quando os fiéis que frequentam uma casa protestante não têm fé, a casa fecha. A igreja católica só não fecha porque ela é enraizada de dinheiro eterno. Então ela não fecha. Mas se ela não tivesse esse irrigamento de dinheiro eterno, ela também fechava. Vide quantos ossos olhos no dia a dia viu casas religiosas fechadas. Terreiros fechados, casas espíritas fechadas, só casa católica que não. Hoje, mas no passado fechou também. No passado muitas igrejas fecharam.
Outras igrejas viraram patrimônios da humanidade, etc. Mas a base de toda religião é a fé dos frequentadores dela. Quando essa fé deixar de existir, esta casa deixa de existir. Entende? Na regeneração vai ser muito diferente? O início da regeneração nem tanto. A grande mudança da regeneração eu vou tentar ser mais claro e rápido para que vocês possam entender, porque se adentrarmos muito na regeneração, vamos esquecer dos compromissos que nós temos. Aí nós não vamos chegar lá, porque nós vamos esquecer do que precisa ser dialogado. A grande máxima, a diferença maior que possamos passar a vocês é que no mundo de provas e expiações, quando nascem no berço, vocês, nós, todos, somos mais propensos a fazer o mal. Somos mais propensos a fazer o mal, a errar. Então, se alguém nos faz o mal, nós temos mais predisposição a devolver o mal. Quando temos a oportunidade de jogar pedra no amiguinho, a gente joga. Então, a nossa mente, a nossa vida espiritual, pelas nossas vivências carnais, nos levam a mais uma predisposição a continuar no erro do que acertar. No processo lapidatório, prepara-se o espírito pela dor, que toda vez que ele errar, dói. Aí ele erra. E toda vez que ele acertar, não dói. Então, por causa e efeito, ação e reação, nós vamos depurando o caminho, até que nós nos tornemos mansos e pacíficos. Porque é a mansuetude e a pacificação que nos determina que, antes de eu me tornar o agressor, eu penso, porque eu sou pacífico. E antes de fazer o mal, eu penso porque eu sou manso. Então, quando eu me torno manso e pacífico, eu faço reflexão sobre a ação e tomo escolha melhor. Então, eu me torno regenerado. Quando eu nasço, porque há nascimento no mundo de regeneração, há corpos biológicos diferentes desses, mas eu nasço com mais predisposição a fazer o bem. Então, a maldade neste mundo, ela vai deixando de existir. E se não existe maldade, nós temos mais capacidade de atingir a iluminação, que é o próximo estágio. Porque o que nos aprisiona aqui é a vozinha da maldade. É todas as vezes que nós estamos fazendo bem, vem aquela vozinha e fala: ai, mas você vai ser prejudicado. Ai, mas isso é o mal que em nós reside. Então, esta vozinha que sempre nos leva a ter pensamentos não tão bons assim, é o que nos aprisiona neste mundo. No mundo de regeneração, não existe a ausência total do mal, mas a maioria dos espíritos já estão predispostos a fazer o bem. O que acontece se eu estou no regeneração e começo a fazer o mal? Eu desço. Mas o espírito não pode regressar. Um espírito nunca regressa, nunca. Mas ele pode mudar de escola, correto? Se você está no terceiro ano, você pode mudar de escola. Na outra escola pode olhar para você e falar: não, fica aí na segunda série porque você não aprendeu nada. Então você regressa a um estágio, mas você nunca deixa de ter em si tudo que você vivenciou. Então você não esquece nada, não é retirado nada, mas você é colocado segundo o seu merecimento. Então essa transição entre os mundos, ela há segundo os nossos merecimentos. Mas a grande diferença é essa. O que acontece no regeneração são outros processos, mas nascemos com mais predisposição de acertar. Então nascer na Terra é mais predisposição a errar? Quando nascemos, somos tolhidos da verdade absoluta, colocado a oferta apenas alguns instintos, algumas aptidões e inclinações, e reinicia. Começa de novo, para irmos lapidando. Okay? Há uma ascensão enorme. Exato. Porque é a segunda obra. Ok? Na pergunta que ele falou, eu sempre trago a vocês: por muito, o céu se felicita quando um espírito encarnado matou 5 pessoas. Ele fez na vida, matou 5 pessoas, e quando ele morre, fazemos festa. E às vezes uma pessoa usa os púlpitos para falar em nome de Deus, de Jesus, e quando ele desencarna, ficamos tristes. Porque não se trata dos títulos que ele teve, se trata do que ele poderia fazer e não fez. Se aquele que matou 5, ele tinha capacidade de matar 500 e só matou 5, esses 495 são festejados.
aqueles que tinham a voz para chegar a uma eloquência tão grande e não fez por interesse, por ganância, por qualquer coisa, ele poderia ter feito esta obra e fez essa, pequenina. Não tem como ser festejado. Se é festejado segundo o domínio das suas ímpias. Se passas uma vida inteira dominando a si mesmo e o consegue, você será festejado. Tem uma vida inteira de fartura para fazer o bem e não faz, não há como festejar. Nós somos medidos segundo a nossa obra. Aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Aquilo que poderíamos ter cometido e nos contemos. Isso é a nossa evolução ou a nossa estagnação. É as possibilidades que temos e não cometemos. É simples. Quantas pessoas nós pensamos em matar enquanto estamos vivos? Correto? Ai, se me desse uma arma. Todas as vezes que esses pensamentos nos acometeu e nós conseguimos conter, é festejado. Ok? Ao qual, de novo, não vou ajudar, já ajudei. Você poderia ter ajudado e não ajuda? Não é festejado. Ok? A nossa vaidade, a nossa soberba, às vezes, faz com que nos ceguemos. Porque, às vezes, um parente que sempre esmola, você acaba desistindo dele. Você poderia ter feito e não o fez. Isso não é festejado. Mas tem que ajudar sempre? Não, mas quando tocar no teu coração você tem que se reagir. Porque a esmola ou a ajuda tem que ser tocada, sentida no coração quando ela é verdadeira. Ok? Inerte quando é tocado o coração, é uma falta que cometes para que poderia ser a sua ascensão, teu merecimento maiorzinho ali no momento mais dificultoso. Sim, vamos lá no fundo, depois a gente retorna. Acredito que sim, serei breve. Hipnose do sonho. Sim. Vamos falar sobre a hipnose do sonho. É importante sempre refrescarmos a memória sobre os processos obsessivos noturnos, a do sonho, ok? Primeiro eu preciso contar uma história para que todos adentrem nessa história. Um encarnado acorda pela manhã e ao olhar no espelho ele já reclama da sua feição. Meu cabelo, isso, aquilo, começa a reclamar. Só que esse espírito ele não é um reclamão, ele não é um lamentador, mas ele acordou com o pé esquerdo naquele dia e está começando já a criticar a si mesmo. Vamos estacionar esta imagem, diante do espelho criticando a si mesmo. Quando voltamos na noite imediata, vamos perceber que antes de dormir, ele estava com os pensamentos meio tumultuados. Isso veio um espírito obsessor e o hipnotizou, tirando a tranquilidade do sono. A hipnose só tinha uma função, deixar o sono turbulento. Quem aqui já teve sono turbulento? Deixe o sono turbulento. Este é o primeiro sinal da hipnose. Porque um espírito não pode chegar e te hipnotizar ao bel prazer. Você tem defesas, você tem sua fé, você tem sua crença, você tem as suas proteções. Porém, ele pode, em um dia que você está tumultuado demais, quando dorme com a mente toda perturbada, ele te hipnotizar com continuidade daquilo que você já estava tumultuado. Aí ele te atrapalha o sono. Quando você atrapalha o sono, o teu cérebro não produz energia suficiente para você vencer o dia seguinte. Isso em um dia você suporta, em 2 dias você já começa a ter os sinais. Com 3 dias desta hipnose, da perturbação sonambúlica, você já passa a trazer traços de irritabilidade. Porque o teu corpo já não tem energia para vencer a força da gravidade. E tudo que te acometer vai doer. Vai doer a cabeça, vai doer os ombros, vai doer a orelha, vai doer o pé, tudo vai doer. Porque você já está num processo de hipnose do sono perturbado. Ele tira a tua capacidade de recarregar a bateria para perturbar o sono, deixando você no estado de sentinela. Você sabe que está dormindo, mas tem a percepção de que está acordado. Você fica neste transe, você não consegue desligar. 3 dias desse processo, você se tornou vulnerável. Ele consumiu as energias da cerca elétrica. No 4º dia, ele sabe que o teu organismo, quer queira ele ou não, vai desligar o seu disjuntor.
No quarto dia você vai dormir porque o teu corpo vai ordenar. Porque o teu corpo te protege, quer queira você ou não. Vai dormir durante o dia, vai dormir antes um pouco da noite, você vai ter um momento de desligamento. Porém, é aqui que é perigoso. Você passou 3 dias de hipnose, de perturbação sonambúlica, para no quarto dia, quando o teu cérebro desligar, ele vai estar tão enraizado nos teus pensamentos que ele vai colocar a tomada do cérebro dele espiritual no teu. E o teu cérebro vai alimentar ele, não o seu. Aí você vai dormir uma noite inteira e vai acordar como se não tivesse dormido nada. Vai ter falta de energia, mesmo tendo dormido muito bem. E no outro dia você vai dormir muito e vai acordar cansado. Vai dormir muito e vai acordar cansado. Mas a entrada desta hipnose do sonho inicia na perturbação. Primeiro é preciso perturbar o teu sono por 3 a 4 dias para ganhar a tua confiança, para que quando você dormir, você durma nos pensamentos do obsessor. E ele consegue conectar a tomada dele e roubar a sua energia. São chamados espíritos vampíricos. A própria crença, a própria cultura do vampiro vem dos espíritos que sugam a energia do corpo humano, não o sangue. O sangue é apenas aquilo que os médiuns viram. O que é a visão de um vampiro, senão a visão ocular de um médium vidente, clarividente, que vem do irmão encarnado, percebeu um espírito em seu pescoço roubando a sua energia. Visualizando aquilo, escreveu o que ele via e transformou na mitologia dos vampiros. O vampiro não existe na dimensão biológica, ele existe aqui na dimensão espiritual. E os vossos cérebros são o objeto de desejo desses vampiros. Por quê? Porque é somente o cérebro que produz eletricidade para vencer a força da gravidade. Se você tem um corpo perispiritual, você não tem mais um cérebro. Você já não produz energia capaz de vencer a força da gravidade. Se você não vence a força da gravidade, você se torna inerte. Você não anda, você não se locomove. Você é arrastado para os confins da Terra e fica lá ao qual a força da gravidade não te impetra. Entenderam isso? Então, esses espíritos vampíricos, resumo, eles tumultuam o teu sono por 3 a 4 dias, ganham a tua confiança. No 4º, 5º dia, você dorme com ele em seu pescoço, como um vampiro, e então ele passa a drenar a sua energia 7, 10, 15 dias, 30 dias. Até quando? Até quando você entrar numa casa religiosa. Qualquer templo, entrou na igreja, entrou aqui, entrou em qualquer templo, é desconectado. Aí você sai bem. Você vem para casa, toma um passe, essa energia, ela dissipa. Qual que é o processo? Daqui 3 dias você vai ter uma perturbação do sono de novo. Começa tudo de novo. Correto? Por que eu conto essa história com essa riqueza de detalhes? Aonde você tem que intervir? Na perturbação do sono. Porque depois que ganhou a tua confiança, você vai. Ou fica na casa religiosa. Por isso que tem pessoa que vem aqui todo dia quase. Eu. Sim. Nós sabemos. Nós já vamos lá. Então, qual que é o segredo? O que te liberta? O que te traz progresso? Identificar a perturbação do sono. Quando o teu sono está tumultuado e você não está conseguindo dormir, senta e reza. Se sentar e rezar não está dando tempo, não está dando certo, porque o pensamento está tumultuado, ajoelha. Se não consegue, grita, louva, glorifica, coloca hino. É de madrugada, vou perturbar os vizinhos, que perturbe. Porque é a tua paz. Porque é só com a oração, só com fé e se apegando em Deus que você vai conseguir não cair na perturbação do sono. A perturbação é a porta de entrada do obsessor vampírico. São 3 dias. Perturba 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º, o teu cérebro te desliga. Desligou com ele conectado, ele vai roubar a tua energia. Ok? E eles drenam a tua energia para fazer o que eles querem no plano espiritual. Eles vão para lá, vão para cá, vão para casa de um, vão para casa de outro. É a única forma de um espírito que não é bondoso se locomover. É roubando a energia do encarnado.
Ah, mas eles roubam de outra forma? Sim, roubam no boteco, roubam no bar, roubam nos motéis, roubam nos bordéis, roubam nos shoppings, roubam em todo lugar. Porém, quando você está acordado, você está produzindo energia e vencendo você a força da gravidade. Aonde você acha que tem mais energia? No teu corpo latente ou no teu corpo andando? No corpo dormente. Quando você dorme, você acumula energia. Então é maior a energia que ele pode roubar. Quando você está ativo, mesmo que embriagado, a energia roubada é muito pequena. Então é muito mais vantagem perturbar o teu sono, vampirizá-los no sono, porque roubam muito mais energia. E este processo a longo prazo, você entra no que chamamos de uma síndrome do pânico. Desencadeia na síndrome do pânico. Porque você está tão tomada pelo espírito vampírico que ele te trancafia dentro do quarto. Para quê? Para que você não saia. Se você não sai, você não está fazendo o quê? Gastando energia. Se você não gasta energia, sobra mais. Entendeu? A síndrome do pânico você soluciona com desobsessão, com exorcismo, com cultos evangélicos, todos os processos da desobsessão, você inicia o processo da síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico é a hipnose a longo prazo, que não foi desfeita, que te leva a pensar que se sair você morre. Então você fica dentro do quarto. Ficou trancafiado em casa, você não gasta energia. Se não gasta, sobra mais. Correto? Aí a hora que você vê, você está com uma galerinha lá. Põe a tomada aí, carrega teu celular. Você vira um carregador portátil. Todo mundo se conecta a você e te rouba a energia. Na síndrome do pânico, você não quer sair de casa, você não quer ver ninguém, você quer ficar trancado, deitado, prostrado, que é a forma que consome menos energia. Tu só consomes energia para o sistema digestivo e o respiratório. O resto está prostrado, está largado. Sim, a depressão é a patologia. A síndrome do pânico não é uma patologia, ela não é hormonal. Ela é única e exclusiva e espiritual. Ele age no espírito, tirando a tua vontade de fazer as coisas, de vencer a gravidade. Se prostra. A depressão aí é a patologia. Aí mexemos com campo mental e campo hormonal. Aí precisa de medicamento. A síndrome do pânico, não. Entenderam esse processo? Agora, você me perguntou sobre o remedinho para dormir, correto? Eu disse a vocês que o sono tumultuado a primeira vez, ele é tentando conectar. 3 vezes seguidas, se você não fizer nada, ele conectou. Se você, depois de 3 dias, falar, eu vou tomar um remedinho, você só vai ajudar o obsessor. Você vai desligar antes. Ele já está conectado. Então, o remédio, ele tem a eficácia porque ele desliga o teu córtex frontal. Você apaga. Biologicamente, você está desconectada com a realidade. Córtex frontal. Você emancipa o espírito e vive apenas com o chakra coronário e os outros chakras para dar a vida. Mas o frontal, você perde, que é o frontal racional. Está desligado. Então, quando você, tive uma noite tumultuada, hoje eu vou tomar um remédio. Tomou, você só está facilitando o processo do obsessor. Porque ele demoraria 3, 4 dias, ele consegue no dia seguinte. O processo não é o medicamento, o processo é a oração. É a oração. Se você dopa o corpo, você só está facilitando o trabalho dele. Você está mandando o corpo desligar antes do que ele consiga desligar você. Então você ajuda ele. Ok? Mas eu só durmo com remédio. Ok, não há. Não podemos falar a vocês o que é certo ou não certo. Nós podemos falar o que acontece. Aí vocês tomam a conclusão e tomam as decisões. O que acontece é isso. Se ela não tiver professor, não vai acontecer nada. Se ela tiver, vai acontecer. Mas o que te leva a tomar remédio para dormir se não o sono que não está equilibrado? Os pensamentos que não estão equilibrados. Correto? Você só precisa desligar a mente em 2 casos. Vício ou perturbação. O vício é porque você acabou se viciando. E todo vício, você está mais vulnerável. Seja ele no medicamento, seja ele na droga, na bebida, você se torna uma presa muito mais fácil. Porque você desliga a parte racional. A parte lógica que dá a capacidade de, por si mesmo, se libertar do obsessor. Então você está dopando ela, torpendo ela. Ou o vício ou a perturbação. Está perturbado ao ponto de que você vai e toma um remédio. Existe medicamento? Existe fórmulas hoje semi-naturais. A melatonina é um processo.
ela não desliga completamente o teu córtex frontal. Ele te desliga, descansa, só que o teu córtex frontal fica ligado. Ah, ela evita a obsessão? Não. Ela te dá lucidez à obsessão. Tu tem pesadelo com o obsessor, tu tá vendo o que ele está fazendo contigo. Então, quando você está obsediado e toma melatonina, tu tem pesadelo a noite inteira. Porque você está vendo em loco o que ele está fazendo contigo. Se você toma melatonina e dorme e não tem pesadelo, você não está obsediado. Por se tratar de algo natural ao organismo. Um processo é uma hipercarga de um hormônio do corpo que te traz o sono. É uma dose concentrada. Porém, se tiver obsessão, é só pesadelo. Se não tem obsessão, você passa a noite tranquilo. Vamos tomar melatonina hoje? Já sabe, faz o teste. Se teve pesadelo, ore, irmãos. Okay? Você pode, vários processos, mas qual que é o melhor? Vigia e ora. Vigia e ora. Ora. E no processo obsessivo, se ele já está conectado a você, ele vai roubar teu Pai Nosso, ele vai roubar tua Ave Maria, ele vai roubar tua oração, ele vai desconectar você daquilo que tu deseja. Pai Nosso que sais no céu, córtex frontal. O obsessor vem e desliga o córtex frontal. Você fala, ai meu Deus, com que roupa que eu vou amanhã? Mas eu estava rezando, Ave Maria, desconecta o córtex frontal. É uma briga, é uma disputa, é um cabo de guerra. Ok? É assim que se trava. Ah, quando você ganhou a guerra? Quando você dorme rezando. Dormiu rezando, você ganhou. Medicamento, por exemplo, não para você dormir, mas para te deixar mais ativo no dia. Por exemplo, eu tomo um medicamento para depressão. Sim. O medicamento que eu tomo, ele não é para me desligar, e sim para me dar mais ânimo, né? Ele tem um termo médico utilizado, ele vai te liberando cargas durante o dia todo. Como sim. Funciona? A medicina ela está tão acentuada que existem muitos medicamentos e muitos são realmente eficazes. Porém, todo medicamento que mexe com a carga neural, ele te deixa vulnerável espiritualmente. Seja um inibidor de sono, um acelerador biológico ou um agente de sono, um calmante. Mexeu na carga neural, você se torna mais vulnerável para o campo espiritual, inevitavelmente, mesmo que te faça bem. Espiritualmente você está mais vulnerável. Quando você faz uso de medicamentos como esse, a atenção sobre os teus pensamentos deve ser redobrada. Porque quando você tem um medicamento que a medicina te deu e ela te faz bem para o dia a dia, porque existe uma patologia e ela está combatendo essa patologia com esta carga, você fica mais vulnerável espiritualmente. Ou seja, você vai escutar mais pensamentos do que sem tê-los. Aumenta a atenção. Redobre a atenção. Não é para retirar os medicamentos que a ciência deu, mas sim estar mais atento sobre os pensamentos. Para saber qual é a minha atitude e qual não é a minha atitude. Porque quando estamos encarnados, vós tens as vossas atitudes e as atitudes dos obsessores. O que importa é fazer mais suas atitudes do que a do obsessor. Ninguém vai passar ileso. Você não vai passar um dia tomando só suas atitudes. Porque o obsessor vem e coloca a ideia. Aí você fica com aquela ideia, daqui a pouco você executa a ideia do obsessor. Então, isso é normal. Não somos santos. Não somos ainda. Mas nós vamos ter essas posturas. Ora vamos escutar o obsessor, ora vamos escutar a nós mesmos, ora vamos escutar os nossos anjos e vamos trilhando o nosso caminho. Usou medicamento que mexe no campo neural, seja ele qual for, ao encarnado redobrar a atenção. E redobrar a atenção é falar menos. Porque se está no campo mental não é ação, passou para o verbal é ação. Então quem faz uso de medicamento para qualquer sorte, para dormir ou para ficar acordado, para patologia ou não, que mexa no campo neural, redobra a vigília e a boquinha fechada. Feito isso, você passa por esse processo. E se a patologia for oriunda primeira do campo espiritual, ela vai passando ao ponto que o próprio médico fala, você não precisa mais desse medicamento porque você está curado. A cura não é do medicamento, é da mudança de pensamento. Assim funciona. Entenderam a hipnose do sono? Sim. A luta maior é na perturbação. Iniciou a perturbação, ele é o momento mais fácil de você desligar. Ah, mas isso vai durar? Não. Teve o sono perturbado, conseguiu vencer? Conta 10 dias, o sono vem de novo perturbado. Porque eles não vão desistir de você assim facinho. Correto? Aí, se você resistir de novo,
eles vão vir com 10, 12 dias. Se você resistir de novo, vai vir com 15 dias. E se você for bom em resistir, eles começam a vir a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. A responsabilidade de espaçar o ataque é sua, é a sua força. Quanto mais vezes você resistir, maior eles vão espaçar o tempo para te tentar novamente. Ok? Aí, fazendo isso ao longo de anos, você consegue ficar tranquilinho. Ok? Acho que não. É. Não. Tem um momento que não tem obsessor? Não. Todo dia. Todo dia. Principalmente à noite. Principalmente à noite. Mas por que à noite? Porque ele quer você dormindo. Para te roubar a energia. Ok? A energia de quem dorme é maior de quem está bebendo. Ok? Em tese, vai te trazer outros dolos que vai te prejudicar mais. Quer um outro sinal da hipnose vampírica? Quem dorme só quer ficar dormindo. A pessoa dorme 8 horas, 8 horas do outro dia, ela... Não vou dormir, não vou levantar, não. Não tem os cães espirituais que falam, uma matilha que seja. Exato. Seria uma ideia, porém, os cães seriam dos obsessores. Ia chegar um anjo e eles iam lá ladrar. Então, não. É a cada um segundo a sua obra. Não tem como. Ajuda, muito. Se não fosse os anjos da guarda, os espíritos de luz, aí não tinha evolução mesmo. Só que o espírito de luz, o anjo da guarda, o mentor, ele não pode esvair o livre-arbítrio. Eu falei para você do sono perturbado, não falei? Quem que te levou para o sono perturbado? Foi você mesmo. Foi você no quê? No seu dia a dia. Nas suas dificuldades diárias, que você não deixou no trabalho, que você não deixou no lugar e trouxe para a tua cama. O sono perturbado, primeiro, é a perturbação da tua mente que não colocou cada problema no seu devido lugar. Cada problema no seu momento. O problema do trabalho é para ser resolvido no trabalho. Se você não tem este mecanismo cognitivo e psicológico de deixar o problema do trabalho no trabalho, tu leva para a cama. Se tu não deixa o problema de relacionamentos com a família para resolver no momento oportuno com a família, tu leva para a cama. Se tu não deixas o problema dos boletos vencidos ou a vencer no horário do banco, porque você só vai conseguir pagar quando o banco estiver, ou ganhar dinheiro quando alguém estiver disposto a te dar o trabalho, você leva para a cama. Então, a perturbação, ela não é do obsessor. A perturbação primeira é do encarnado. O encarnado cria sua perturbação ao trazer problemas do cotidiano para o travesseiro. Ele trouxe para o travesseiro, o obsessor faz a festa. Você deitou e não desligou dos problemas, o obsessor só pega e fala, nossa, que legal, deixa eu juntar aqui. Você falou E prepara. da oração, né? Exato. E uma criança? 2 anos, 3 anos, Até os 7 anos, né? Até os 7 anos ela tem proteção absoluta. Depois dos 7 tem, mas aí até os 7 a gente acha que alguém já desprendeu o Pai Nosso. Os terrores noturnos, são assediadas, são beliscadas, são maltratadas. A criança até os 7 anos, ela é extremamente protegida. O que acontece com crianças com menos de 7 anos, que passam por perturbações sonambúlicas, perturbações do sono ou espiritual? Primeiro, médium de nascimento. Se ele tem a mediunidade, ela é de nascimento, a glândula pineal já tem as antenas. Então ali o obsessor vai operar, vai ser tentado. Então reconhece-se uma criança de mediunidade de nascimento pela perturbação sonambúlica que ela apresenta desde o nascimento. Este é um médium de nascimento. Ou quando a casa tem muito espírito. Aí os obsessores, os outros, perturbam a criança. Aí é um problema da casa, não é um problema propriamente da criança. Porque toda criança até os 7 anos ela é protegida. Ela não tem acoplação do chakra coronário, ao qual faz a transmutação do espiritual para o corpo. Se não tem essa acoplação, não há como um espírito, senão pela glândula pineal. Assim funciona. Mas essa proteção até os 7 anos, a casa tiver muito espírito, vale de nada? Vai perturbar. Uma casa com muito espírito, ela perturba até os vizinhos. É verdade.
Então, aí não é uma responsabilidade da casa. Jesus usa a criança Para perturbar os pais. Exato. Então, a perturbação, a responsabilidade espiritual da casa é dos moradores da casa. Se os moradores querem a paz da criança e não tem paz entre eles, como é que pode ser? Todas as famílias que reclamam, meu filho tem perturbação espiritual. Aí eu pergunto para eles, e a tua perturbação? Não são deles, é a tua. Então, olha a tua perturbação, que és mais maduro e capaz para aliviar a criança. Depois dos 7 anos, não. Até os 7 anos a criança já aprendeu a ler, escrever, já sabe rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, e aí ela segue a crença dela segundo a fé dela. Aí vai embora. Até lá não. As crianças perturbadas de fato são as crianças de mediunidade de nascimento, porque aí é um fator biológico, não é não há outro. E as crianças temperamental, síndrome de Down, por exemplo? Aí é um processo kármico. Esse processo kármico também tem uma... Também? Não, até o final. As crianças com patologias de nascimento, como síndrome de Down e autismo em grau alto, grau elevado, elas são protegidas até o desencarne. Porque se no espectro autista ou no Down houver a obsessão como há entre os libertos, este Down mata milhares de pessoas ou ele tira a sua vida com facilidade. Então, dentro dos espectros, dentro da patologia de nascimento, esses espíritos recebem esse indulto. Eles não são açoitados por espíritos obsessores. Fácil, né? Uma manipulação. Sim, aí seria não seria Deus, além da limitação, a limitação cerceada biológica, para ainda sofrer o agravo dos obsessores. Ok? Vamos lá no fundo? Já respondi. Repita, por favor. Sim. 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 O sonambulismo e o terror noturno chama-se mediunidade. Chama-se mediunidade sonambúlica. Aquele que anda durante a noite e sai na rua, isso é mediunidade. Ok? O Douglas morava na Faria Lima, no 3º andar. De vez em quando ele acordava 3 horas da manhã de cueca no meio da Faria Lima. Isso várias vezes. Com a roupa que dormia ele ia. Ele incorporava e descia. Então foram várias vezes que ele acordava pelo frio, ele olhava e estava lá no meio da Faria Lima. Então, o sonambulismo é a mediunidade de nascimento. O terror noturno é o médium vendo aquilo que não quer ver, ou que não entende. Ok? Então, esses processos passam-se por nascimento de um ser que está com a mediunidade de nascimento. A mediunidade empírica. Ok? É só isso. Não há sonambulismo em quem não tem mediunidade. O sonambulismo é a incorporação no momento do sono. Mesmo que esse sonambulismo não aconteça igual ao Douglas. Mesmo que não aconteça. Você sai, anda em casa. É que quanto mais ostensivo, maior o acesso. O Douglas tem um monte de história para contar. Desprendimento consciente. Inconsciente. Consciente. Não. Você está desperto. Sim. Desperta no teu corpo, você está vendo tudo. Isso chama-se desdobramento. O desdobramento lúcido. O desdobramento lúcido. O desdobramento lúcido é o corpo, o perispírito estão acoplados. Ok? Corpo e alma. O desdobramento é quando o perispírito sai do corpo. Ele não descola, ele apenas desdobra. Ele desdobra mantendo os 7 chakras, as 7 massas energéticas que o dão vida ao corpo. E aí desdobra, isso lúcido ou inconsciente, ele vai fazer alguma coisa. Então, o desdobramento lúcido é quando você tem as aptidões mediúnicas de ver um pouco da atmosfera espiritual enquanto esses chakras estão se distanciando. Se distanciou ao ponto, isso para a não ser mais. Há alguns casos de desdobramento lúcido é para trazer obras. Então, muitos médiuns escrevem literaturas através do desdobramento lúcido. Então, desdobra-se lúcido, tudo que foi feito no plano espiritual é catalogado e depois é codificado em obras para os nossos irmãos encarnados. Então, desdobramento lúcido é quando tem a capacidade de lembrar. Em grande maioria, quase totalitária, são poucos segundos. Você desdobra, vê o teu corpo por cima, vê o teu corpo à distância, sabe que está acordado, mas não consegue ter acesso ao corpo e apaga. Isso acontece comumente. Com mediunidade por missão, isso desdobra, isso traz
relatos para cá e traz sobremontes e assim funciona. Mas o mais comum é o desdobramento sem lucidez, é o inconsciente. O sonambulismo é uma incorporação de um espírito, porque quando eu disse a vocês que quando vocês estão dormindo com a hipnose, é tirado o chakra frontal, por hipnose. Esse chakra frontal, ele é a tua racionalidade. Então, ele é desconectado e a obsessão, a incorporação vem pelo chakra coronário. Entra na glândula pineal e te transforma numa marionete. O médium ostensivo sonambúlico, ele incorpora e é inconsciente. Aí vai para lá, vai para cá, acontece alguns causos, mas sempre atentos, porque sempre são assistidos. Levou o perigo de vida ao encarnado, ele acorda, ou não. É interessante um caso com o Douglas. Ele estava com uns 9 anos de idade. Dormindo, morando no 3º andar, ele incorporou, subiu, sentou na janela do 3º andar. Tentamos acordá-lo e ele não acordou. A gente foi, acordou a avó dele, que foi no quarto dele e puxou ele pela camisa. A hora que ele acordou, ele estava caído no chão. E a avó brigando com ele. Ele não esquece. Sim, ficou muito brava com ele. Então, havendo o agravo ao encarnado, tudo é movimentado para que não aconteça o que os espíritos querem. Ao qual a missão do espírito é interromper a vida de um médium de nascimento. E conseguem. O processo de não ter mais o sonambulismo? Não, ele está no sonambulismo. Sim. Nem o Douglas tentou determinar. Sim, nenhuma. Zero. Não era a hora dele desencarnar, ele não tinha merecimento. E ainda não tem. Ok? Nenhuma. Ia acontecer algo, o que fosse preciso, mas ele ia despertar. Ok? Senão era muito fácil para o obsessor também, né? Todo médico que nasce mata. Não tem nexo. Ok? Então fica fácil. O médium de nascimento passa por momentos turbulentos na primeira infância, na segunda infância e principalmente na adolescência. Por que que o Douglas não tem mais o sonambulismo? Porque ele tem o conhecimento. Ele caiu na noite com os sonos, com o pensamento tumultuado, senta e reza. Ajoelha e reza. Antes dele ser tomado pelo sonambulismo. Então, o último ataque sonambúlico que ele teve, espaçados a cada ano, 1 vez, 2 vezes por ano. Isso, ele precisa estar muito mais preocupado com os turbilhões da vida do que propriamente com o espiritual. Mas ainda assim, ele acorda na cozinha, acorda no quarto, acorda no banheiro. De vez em quando ele dá um pouco de trabalho. Mas isso é espaçado. Às vezes fica anos sem ter. Mas isso é uma disciplina. É só com a disciplina, com a informação e com a disciplina de aplicá-la. Se tiver a informação e não tiver a disciplina de aplicar, não adianta nada. É apenas uma informação. A disciplina de aplicar isso no dia a dia, lá fora, que é o trabalho. Não adianta vir aqui, aprender, saber, chegar lá fora, cair. Pelo menos a disciplina de colocar em prática. Hoje aprenderam. O sono perturbado abre a obsessão. Reza, reza. Deixa um hino, deixa um louvor, deixa um texto, reza. Durma rezando. Ok? Vença 3 dias, ficarás 10 bons. Virás mais 3 dias, ficará mais 10 bons. É nessa luta. Ok? Quando a gente, por exemplo, não está preocupado, na verdade, não consegue ficar no sono, a noite inteirinha, isso já me aconteceu. Não deixava eu dormir ou o que acontece? Há vários fatores. Há o fator biológico também. O que faz com que você não durma à noite, e este não é fruto da mente perturbada, não é uma questão da mente, você pode usar a oração também. A oração vai ser eficácia. Aí é hormonal. Aí é algum medicamento, algum produto que, às vezes, um creme, alguma substância ao qual o teu organismo recebeu como um energético. É igual você pegar uma criança que nunca tomou um energético e dar a primeira latinha para ela. Então, existem vários medicamentos, existem vários cremes, principalmente de mulheres, que ao entrar em contato essas substâncias com o organismo, ele cria uma distopia entre o que é dia e o que é noite. Isso é uma questão neural.
Então você perde a racionalidade do que é dia e noite. Aí não tem nada a ver com o espírito, porque nós temos o campo espiritual, temos o campo racional e temos o campo biológico. Ok? Se você, pelo campo racional, decidir tomar energético e medicamentos para ficar acordado, você vai ficar acordado. O obsessor nada vai fazer, nenhum bom de bom. Correto? Então há o corpo. E o corpo, ele reage a algumas substâncias para ficar acordado ou não. Ok? Mas nesse caso em específico, é algo que fora introduzido que te gerou esta utopia do que é dia e noite. Aí o teu corpo perde a referência do que é hora de dormir e hora de acordar. E como tinha energia, ficou. Mas se perdurar e a energia acabar, dorme. Não tem como. Porque você vai até onde a energia te leva. Acabou a energia, vai te levar dolo ao dia seguinte, você dorme. Inevitável. Ok? Na pele? Deixa eu te perguntar, você falou você falou assim, não, ele não tinha merecimento. Sim. Ainda não tem. Para desencarnar tem que ter merecimento. Sim. Por isso que os bons morrem logo, diz o ditado. Os bons que têm merecimento desencarnam logo. Vaso ruim não quebra. Aquele que é ruim dura lá 100, 120 anos. Né? Então, os ditos populares dá base aos ensinamentos. O espírito, ele nasce com uma missão. Iniciou a missão, completou a missão. Ele pode ter uma nova missão ou pode partir. Cumpre-se a missão, parte para o plano espiritual. Se vem para a pátria espiritual para ter uma missão e é mal sucedido, ao qual fica pior ele vir para cá, ele vai perdurando. Vai ficando, vai sofrendo, doença em cima de doença, aí ele vai se tornando rancoroso, vai se tornando maldoso, e vai ficando, e vai ficando. Porque o corpo é, em verdade, uma prisão para a alma. A morte é a liberdade dessa alma. E para você ter a liberdade, você tem que ter merecimento. Você tem que pagar aquilo que você veio pagar. Ok? Você tem que cumprir aquilo que você veio cumprir. Mas em todos os casos, você pode estender ou pode abreviar. Ok? Um caso de abreviação, e você conhece o caso, é daquela mãe que enterrou os 2 filhos, degolados pelo ex-marido. Aquilo foi Deus trazendo. As crianças não tinham merecimento de desencarnar, mas o quadro panorâmico doentio do pai fez com que Deus falasse: esses filhos meus puros não merecem o pai que este homem se tornou. Então, abrevia-se. Então, há a abreviação, há o estendimento e há o cumprimento. De qualquer forma, este mistério é com Deus. Se antecipa, se cumpre-se ou se estende, é um mistério. Aí é Deus para com cada qual nós. Ok? Mas sim, fechar os olhos e encarar a pátria espiritual é puro merecimento. Porque ninguém sai do corpo se não for por desejo, porque tem o desejo. O livre-arbítrio, ele é pétreo. Se o espírito falar, eu não quero mais viver e tirar a sua vida, ele pode, é liberto isso. É livre-arbítrio. Tirando esta máxima do suicídio, o desencarne só pode haver se o espírito cumpriu. Se o espírito veio e não cumpriu, qual a finalidade dele desencarnar? Ele fica mais um pouco até cumprir. A não ser se fechou todas as possibilidades de evolução, traz de volta, porque vai para outra vida. Correto? Mas fica, ou assume novos, ou finaliza os ciclos, mas desencarne é merecimento. É merecimento e as histórias estão aí para contar, assim como os ditos populares. Os bons morrem jovens, vaso ruim não quebra. Esses ditos populares norteiam a base do que desencarnar é um dos merecimentos de concretização mais felizes para o espírito, não para o ser encarnado e para aqueles que ficam nesta crença. Porque se formos para o Japão, é o oposto. No Japão, quando alguém morre, é 3 dias de festa. O velório é festa, salgadinho e regada a champanhe. São 3 dias de festa. Quando nasce, chora, porque sabe que aquele espírito vai passar por muitas dificuldades. Então, a nossa crença máxima desta pátria ainda é com que a morte é o fim, que é a separação, que é a divisão, que é a ruptura. Mas isso é apenas a cultura religiosa e de crenças
da máxima desta pátria. Não é o mesmo nível para todas as crenças, não é. Quanto mais a crença for espiritualizada, mais ela entende a morte como um rito de passagem para aqueles que chegaram no fim da jornada, concretizando a sua missão. Terminou a missão, desencarna. Tem mais missão? Continua, e assim vai. Vem antes, abrevia, vai depois, estende. Esses processos são palpáveis e factuais a todos, tanto a abreviação quanto a extensão. Porém, isso é um plano de Deus para cada um. Até a extensão, eu digo, o espírito que ganha a oportunidade da extensão, ele se enrola mais. Porque ele já tinha a oportunidade de ter ido, sabe assim? Vou ficar mais um pouco. Aí, normalmente, é esse pouco que acaba complicando. Então, é como a gente pede para o pai. Pai, aumenta a minha mesada. Aí o pai, para que você vai precisar de mais dinheiro? Não, eu tenho sonho, tenho isso, tenho aquilo. O pai aumenta a mesada, ele pega a mesada e cai nas drogas. Sabe? Então, a extensão, esse é o perigo. Então, a extensão aumentou a mesada, então sabe o que faça. Entendeu? É assim que funciona. Então, o espírito que tem o merecimento de partir, se ele estiver longe das crenças e da dor da partida, é a liberdade. Agora, o espírito que ganha a extensão é a mesada aumentada. Tem que ter mais responsabilidades. Ok? Assim funciona. Ok? Mais alguma pergunta? Você quer fazer? Olha, você vai fazer também? Não me diga. Porque logo tá acabando. Você falou uma vez ali que perguntou sobre a pessoa que tem mania de limpeza. Aí você deu uma explicação referente à vida passada. Sim. E a pessoa que não consegue ter organização? Que ela organiza, de repente já vira aquela bagunça. Aí ela organiza. O Douglas. Então, Não, continua. O que é? Tem alguma explicação? Tem. Se você olhar a história da humanidade, a organização e a disciplina, ela é algo muito recente. Se voltarmos a 3.000 anos atrás, vivíamos em aldeias, vivíamos em tribos, não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha nada. Então, a desorganização era normal. Pegava-se, matava-se o animal, cortava-se ali mesmo e tinha que consumir aquilo lá antes que ficasse podre. Aí depois descobriram sal. Então isso veio com o tempo. Então, se olharmos a nossa própria história evolutiva, de vida após vida, vamos encontrar muito mais bagunça do que disciplina. A disciplina ela começa a ser introduzida ali nos gregos, 300, 400 anos antes de Cristo. Aí começa realmente uma literatura mostrando em grande escala o que é uma disciplina, o que é teologia, o que é uma religião, crença, capitalismo, democracia, ali, há 400 anos antes de Cristo, 2.500 anos. Então, nós vivemos há 2.500 anos vivendo a disciplina, abstraindo esse conhecimento do que é ser organizado, higiene pessoal. A higiene pessoal foi ser inserida no Império Romano, 1.400, 1.600 anos. Então você tem o costume de ir num banheiro, em um local próprio, há 1.300 anos. Se você colocar uma vida a cada 100 anos, são 13 vidas só que você sabe que é uma latrina. Antes era no mato, correto? Então, a nossa história define aquilo que somos. E se olharmos a história da humanidade, vamos ter muito mais vidas em desorganização do que em organização. O que demonstra uma pessoa extremamente desorganizada nessa é que esses 2.500 anos ele não aprendeu nada, ele só está continuando. Mas nunca é tarde, você pode iniciar a obra agora. Ao qual aquelas que são muito organizadas agora, veio do clérigo, veio da teologia, veio da disciplina aprendida já em outros tempos. Então, tanto a desorganização quanto a organização, quanto a disciplina, a não disciplina, quanto os vícios, quanto todas essas alavancas que se reerguem contra os vós, irmãos encarnados, elas são frutos das vidas passadas.
Para entender o presente é só olhar o passado. Aí você dá, o Douglas fala, falei, eu sou desorganizado porque são só 2.400 anos, não deu tempo de eu aprender ainda. Certo? Pode começar, nunca é tarde. Porque se você não fizer nessa vida, na outra você vai ser desorganizado também. Precisa haver esta mudança. E já disse a vós, muitas das patologias, das pandemias mundiais, as que se tornaram realmente pandemia, ela foi por motivo de falta de higiene pessoal. Correto? Se mergulharmos na história mais recente, eu disse a vocês em alguns estudos ainda este ano, que uma das pandemias mais vorazes, e muitos de vocês viram e vivenciaram na década de final de 80 e início de 90, é chamada cólera. A cólera, ela ceifava a vida de irmãos encarnados por falta de higiene pessoal, por não lavar os banheiros, por não ter higiene na sua casa. E isso foi agora na década de 80, 90. Isso foi uma pandemia. Então, muitas das pandemias, elas vêm para ensinar o nosso espírito a ter o mínimo de higiene pessoal, ao qual a higiene pessoal com o vosso corpo é tratar bem o maior presente que Deus te ofertou, que é o corpo. Você estar encarnado e não cuidar deste bem precioso que é o corpo, é ser negligente com o teu espírito. Aí você fala, não posso cuidar do corpo porque é vaidoso. Não, ninguém merece sentir teu cheiro. É uma caridade ficar, pelo menos, limpo. Não é por você, é pelo bem dos outros. É uma caridade. Não é vaidade, é caridade. Sim, só completando. Então, as pandemias, elas vêm para nos colocar em lugares. As pessoas muito desorganizadas passam por dor probatórias para aprender a organização. Quantas vezes você já perdeu algo por causa da desorganização? E quando você começa o mínimo de organização, você para de perder. Então, este processo lapidatório há, porque há a necessidade da disciplina. A disciplina, ela não está desligada da organização. Ela não está. Então, para ser um espírito disciplinado, você tem que ser organizado, tem que ser limpo, tem que ter várias facetas materiais que honram o orgulho que Deus tem em ter te dado um corpo para optar o teu espírito. Você tem que ter honra nisso. Você tem que cuidar disso. Você tem que cuidar bem do corpo. Isso não é vaidade. A vaidade é muito diferente. Você toma banho e se embeleza para ficar mais bonito que uma pessoa. O fato de ficar mais bonito que alguém é vaidade. Você se embeleza, se produz para olhar no espelho e falar, eu estou bem. Isto é caridade. O mesmo embelezamento, a mesma roupa, a mesma vestimenta, a mesma forma, na mente de quem quer só para ser mais que o outro, é vaidade. A quem quer para ser melhor para você, é caridade. Entendeu? Não é o ato, é o que pensa. É o que imaginas e enreda antes do ato. Ok? Então, zelai o vosso corpo com higiene pessoal, higiene íntima, higiene em suas casas. A casa mental é um reflexo, a casa física é um reflexo da casa mental. Tens uma casa mental muito suja, tua casa física vai ser igual. Não há como você ter uma casa limpíssima e a casa mental ser suja. Você pode ter a casa limpa e a casa mental meia doidinha, mas é limpa. Correto? Limpeza em termos de teores de pensamento. Pode ter vários pensamentos malucos, mas o pensamento ele é límpido. Não pensa em morte, não pensa em matar, não pensa em nada, porque a casa é limpa. Agora, é preciso fazer isso. É preciso essa reflexão. Você faz por bem ou faz pela dor? Como você aprende pela dor? Bem, a pandemia. A pandemia nivela tudo e mostra que quem não tem higiene, a cólera matou. Desencarnou. Por falta de higiene. Eu disse a vocês que a nossa região passa por uma pandemia regional. Lembram? Chamada dengue. O que é a dengue se não a falta de higiene? Correto? Então, essa pandemia, ela é regional. Ela é para advertir. Vivemos uma pandemia de escorpião. O que é a pandemia de escorpião se não a falta de organização dos entulhos ou da limpeza do local? Correto? Tudo está linkado. Ok? Só para encerrarmos. Então, um ambiente que é bagunçado, que é escuro, atrai muito mais obsessor do que eu teria. Não. O que atrai o obsessor é a mente.
a mente do encarnado, não propriamente o ambiente. É a mente, porque o desencarnado, ele não tem olhos, ele não vê. Um espírito, ele não enxerga esse chão. Ele não sabe que cor é esse chão, não sabe que cor é esse rejunte. Ele pode saber que está numa sala, mas ele vê apenas pela ótica do encarnado. Se o encarnado está olhando esse chão e está vendo esse chão preto, mesmo ele sendo branco, o espírito vai ver preto, porque ele vê pela retina do encarnado. Ele vê pela alegorização criada na mente. É fato... Vou trazer esse ensinamento para que vocês possam entender de fato. O espírito não vê o encarnado nas suas relações íntimas, nas relações sexuais. O espírito vê o processo da mente. Se você está nas suas relações íntimas e a tua mente está em outra relação, está em outro lugar, aí você mostra para o espírito aonde está a sua mente. Entende? O espírito não vê você nu tomando banho. Mas se você está nu tomando banho e fantasiando a erotização de seus desejos mais escusos, o espírito vê. O espírito, ele enxerga os teus pensamentos, os teus desejos. Se os seus desejos são límpidos, se são benéficos, ele vai enxergar o desejo límpido e benéfico. Se os seus desejos são escusos, ele vai enxergar os teus desejos. Não existe órgãos para o perispírito. Não tem pulmão, não tem olfato, não tem paladar, não tem visão, não tem audição. Existe um campo mental vibracional que se conecta com a mente do outro. Telepatia. Nós enxergamos o que tua mente cria. Se tua mente não criar nada, é um imenso vácuo. Se tua mente criar um monte de fantasia, mergulhamos na fantasia que está criando. Não é mentira que o povo fala que se deixar comida na pia e De fato. Tiraria qualquer capacidade de evolução dos espíritos encarnados. se deixar lá, não pode, já ouviu isso? Sim. Já ouvimos cada barbárie. Você não tem ideia. Isso é o de menor. Não quer dizer que você pode deixar a comida lá uma semana, mas espiritualmente não há processo algum. Imagine vós se fôssemos medir a proteção espiritual de vocês pela forma que vocês limpam a casa de vocês. Salvaria 2% de Rio Preto, talvez. Os outros 98% estaria fadado a umbral eterno. Não se trata. Se trata de vossa obra. Temos muitos espíritos que são completamente negligentes com a sua saúde, mas são bondosos em suas ações. É o correto? Não, não é. O corpo vai padecer. Porém, se caminhar os dois juntos, evolui mais, senão estagna. Ok? Existe umbral perfumado? Olha que pergunta interessante. Alguém deve ter feito isso. O Douglas captou. O umbral é o estado da tua mente. Se você trabalhar que o umbral é um local bom e perfumado, quando você morrer e precisar passar por umbral, o seu umbral vai ser bom e perfumado. Porque o umbral é o estado da tua mente. O que faz a cultura e a crença aqui nos encarnados? Céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Vamos arder no mármore do inferno. Se você acreditar que vai arder no mármore do inferno, para onde você vai? Para o mármore do inferno? Aonde é esse inferno? Na tua mente. É um estado da mente. Nós somos o que pensamos. Volto na primeira pergunta. Nós somos o que pensamos e o que acreditamos. Quer mudar? Você muda aqui. Domina os maus pensamentos e dá vazão aos bons pensamentos. Domina os maus pensamentos e dá vazão aos bons pensamentos. É aqui a mudança. Não é em nenhum lugar. É aqui. E para iniciar aqui, você tem que saber que precisa mudar aqui. Aí é o processo. Sim. Sim. Sim, sim. Isso chama-se agente limitante para afastar a vaidade. Por muito, o espírito é bom, mas o espírito é extremamente vaidoso.
um espírito bom e vaidoso encarnado, ele pode confundir a caridade com a vaidade, porque o reflexo da caridade é o endeusamento, o reflexo da caridade é o enaltecimento, é a idolatria. Então, isso nós chamamos de alavancas motoras, que está escrito no DNA, de limitação para o efeito colateral. Ficou difícil essa frase? Ficou. Vamos lá. Há um espírito bom para nascer. E ele é bom, então ele vai fazer caridade. Mas a fraqueza dele é a vaidade. Então é colocado uma barreira para que ele sempre afaste a vaidade. Como? Não acreditando em si. Então isso é uma ferramenta psicológica inserida no nascimento para que, mesmo ele fazendo bem, a vaidade nunca vença. Então esse é o contra o efeito colateral, é o balanceamento. Então, se ele não tiver essa atitude, a idolatria que terão por ele vai fazer a vaidade aparecer. E se a vaidade aparecer em cima de uma obra caridosa, a obra se esvai. Então, não se trata da mudança da mente, sim de um agente limitante para que esse espírito consiga cumprir aquilo que ele veio cumprir. Aí, numa vida futura, nas próximas, ele já vai ter vivido, vai ter se afastado da vaidade, aí ele pode ser pleno. Então, são agentes limitantes para o efeito colateral da bondade. Isso tem bastante. Ok? Não é um merecimento impróprio. Deus olha, fala, filho meu, tu és muito bom, mas é muito vaidoso. O que eu faço contigo? Nasce, mas terás a mente sempre cerceada ao negativismo. Teus pensamentos vai ser, não sou isso, não sou aquilo. É o negativismo. Para que esse negativismo não deixe a vaidade entrar. Então é um agente limitante. Assim como o Down. O Down é um agente limitante da inteligência do espírito. Ela vai limitar a inteligência do espírito. Porque se der a inteligência que o espírito tem, fatalmente ele vai cometer os mesmos erros lá de trás. Então chama-se agente limitante para auxiliar o encarnado no seu processo evolutivo. Libertando assim por um todo, a vaidade corrói. A vaidade, ela corrói essa vaidade do endeusamento, da idolatria. Então, é um agente limitante mesmo e faz parte do processo evolutivo. Então, vai desencarnar assim, da mesma forma. Ok? E provavelmente na outra vida vai ser assim também. É assim, mais à frente consegue. Olha, filho meu, já tem 300 anos que você é assim, agora vamos tirar e vamos ver. Aí vai. Ok? Funciona assim. Tudo bem? Falei que ia ser curto o estudo hoje para o Douglas. Alongamos. O Douglas está no estado de resfriado. Ele pegou um resfriado segunda e terça-feira. Então, não vamos ter abraço, para que isso não possa contagiá-los. E vamos em frente até a nossa próxima quarta-feira. A Andréia. Os olhos do Douglas não estão tão bons assim ultimamente. Daqui a pouco ele vai ter que vir de óculos. Ela está com a agenda, a gente vai atender sábado, ok? Eu já tenho a relação. Agora é dia de sábado. Não, é só esse. Dia de sábado. Só esse sábado. Vamos fazer no sábado e vamos em frente. Ok? Pode devagar. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que o acaso não existe e que a presença de cada um de nós, que nesta noite se tornou um só corpo e um só espírito, foi porque Deus nos trouxe aqui. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo.
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, mesmo que o mundo pareça uma eterna tempestade, saiba que Deus, mesmo na tempestade, quer ver o sorriso em seu rosto, quer ver o sorriso diante ao espelho, quer ver o sorriso para o seu irmão, porque o Deus que habitas em ti te ama tanto, te ama profundamente, te ama muito mais do que você possa imaginar. Preparou para ti um outro dia, uma outra jornada. E mesmo que no vale das sombras da morte esteja tua alma, Deus nunca se esqueceu de ti, porque Ele não poderia, porque Ele está dentro de você. E aonde está o teu coração, Deus ali também está. Deus também te ama. E mesmo que as noites sejam difíceis, mesmo que o sono teimosamente demore a vir, se recolha no teu quarto e converse com Deus, porque é aí que Deus está pronto para te escutar. Oh, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na própria oração que Cristo nos ensinar, encerra-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por